Iniciar. Gravação, transcrevendo. Começar a gravar também aqui, vamos lá. Continuando aqui a nossa aula 4, agora a segunda parte da aula, que vai ser bem curtinha, só para a gente iniciar essa sessão 2, que está na tela aqui, o guia PMBOK, tá? Então, ó, que aqui ela vai cobrir, né? Eu tenho um mapa mental aqui já organizado, então essa parte aqui agora foi a parte que a gente fechou. Então, como aqui está organizado e tem o item, tem esses exemplos práticos e cases, a gente vai, já passei aqui muita coisa, mas a gente depois volta para ele. O sistema de entrega de valor. Então, o que é que a gente vai ver? Os itens, né? Criando valor. O ambiente do projeto. Isso é muito importante, né? Considerações sobre gerenciamento de produtos, funções associadas a projetos e papéis no gerenciamento de projeto. Então, a gente vai ter aqui, tem um escopo que a gente vai cobrir agora. Não na aula de hoje, eu quero só terminar aqui, eu vou dar só uma visão geral do que a gente vai fazer, né? Em relação a esse sistema de entrega de valor. Os itens estão aqui, tá? Os 5 itens. Então, criando valor, tem aqui, isso aqui é muito importante, né? A gente vai entender valor, a primeira coisa, né? A gente vai entender que todo projeto pode criar valores tangíveis e intangíveis. Tá? Então, aqui tem tipo de valores tangíveis que podem ser criados e tipo de valores intangíveis que pode ser criado. Então, os componentes de uma entrega de valor, tá? Então, aqui tem, a gente vai ver isso também, ó. Então, aqui a gente tem o ambiente externo, o ambiente interno da empresa e o ambiente interno, que é onde tem aquela operação, que é um sistema para a entrega de valor, né? Então, a gente tem toda a empresa, né, toda a organização tem a missão, a visão e os valores, né? Coisas que a gente vê em administração da organização, eu ensino isso lá. Tem o plano estratégico, os objetivos estratégicos da empresa, e são os projetos, olha, os portfólios de projeto, o plano estratégico, a gerência de programas e produtos que constroem a entrega de valor, né? Então, veja, isso aqui é o sistema para a entrega de valor, e aqui tem a gestão das operações e de produtos, tá? E o gerenciamento de programas e projetos autorizados pela empresa, tá? Então, isso aqui tudo, ó, essa parte aqui é mais organização, aqui são recursos, e esse é o sistema, é um exemplo de um sistema para entrega de valor, tá? Que a gente vai detalhar. Então, aqui a gente tem, né, como a gente viu aqui, ó, considerações sobre funções associadas a projetos, né? Deixa eu ver aqui. O item 2.12, né? 2.12, aqui criando valor, a avaliação do sucesso do projeto. A avaliação do sucesso do projeto é um item importante, né? Então, quem que faz essa avaliação, né? Ó, saídas, benefícios e performance de valor. Então, a gente tem um senior leadership, né? Um líder sênior. Aí a gente tem portfólios, programas e projetos, operações e produtos. Então, aqui é um exemplo do fluxo de informação para a medida de sucesso de um projeto. Tá? Não se preocupem em aprender isso agora, que isso é parte da nossa próxima aula, entender esse fluxo aqui. Tá? Eu estou passando só, dando a visão geral, para a gente terminar. Tá? O ambiente do projeto. Tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, as influências, o que é que influencia o projeto. O ambiente organizacional influencia, tá? E ambientes empresariais, né? Fatores ambientais, que podem ser externos ou internos, tá? Pode ser interno ao projeto, externo ao projeto. Coisas que acontecem na organização podem afetar o projeto, podem influenciar o projeto, de alguma forma. E no caso da organização, né, tem processos, políticas e procedimentos
e um repositório do conhecimento organizacional. Tá? A gente vai ver detalhadamente cada item desse na próxima aula. Tá? Vamos dar sequência aqui. Estou parando mais nas figuras para dar uma visão geral, mas o que é? Criando valor, o ambiente do projeto, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais, políticas, processos e procedimentos, repositório de conhecimento organizacional e estrutura organizacional. Considerações sobre gerenciamento de produtos. Então, onde é que a gente está aqui? Ó, considerações sobre gerenciamento de produtos. Então, o que é que a gente vai ver aqui? Ó? Influência da organização, da estrutura organizacional nos projetos. Está detalhando, né? Como que o tipo de organização da estrutura afeta nos projetos. Se afeta muito, se afeta pouco, a autoridade do gerente de projeto, enfim, tá? Então, isso é muito importante também. Aí, o que é que a gente tem aqui? O ciclo de vida de um produto, tá? Então, o produto, tá? Tem aqui o portfólio, que você já sabe o que é. Aí eu tenho um programa A e um programa B, tá? Dentro da empresa. Então, ele está colocando assim, ó, que tem um projeto que é aberto para criar o produto, uma introdução. Ele criou ciclo de vida de produto, introdução, um início da iniciação, um crescimento, maturidade e declínio do produto. Todo mundo, todos os produtos são assim, né? Então ele está dando um exemplo, né, vamos supor que para iniciar tem um projeto. Depois que a entrega desse projeto, passa para uma segunda etapa que vai abrir 2 projetos novos que são de crescimento. Depois se abre 4 projetos de maturidade. E por fim se cria um projeto que é a retirada, que é como se fosse aquele descomissionamento, no caso do petróleo. Tá? Então o ciclo de vida de um produto pode ter vários projetos ao longo dele, né, desenvolvimento de um produto. Tá? O produto é permanente. Na verdade, nós somos impermanentes, né? Nenhum produto a vida toda. Então, em tese, tem esse caminho para seguir. Né? Ó, funções associadas a projeto, né? A gente vai ver aqui papéis de coordenador, né? Equipe, enfim. Vamos seguir aqui o roteiro. Ó. Funções associadas a projetos. Ó, fornecer a supervisão da equipe. Veja, função associada ao projeto. Fornecer supervisão e coordenação. Solicitar a gerência, solicitar e gerenciar feedback, facilitar e apoiar, realizar o trabalho, aplicar expertise, fornecer direcionamento e insight organizacional e fornecer recursos, tá? Então, todo líder de projeto precisa conhecer isso aqui, né? Quais são as funções, o que é que precisa, alguém precisa estar fazendo isso no projeto, né? E papéis no gerenciamento de projeto. Qual é o papel da equipe de gerenciamento de projetos? Qual é o papel do patrocinador, cliente ou dono do produto? Qual é o papel da equipe de projeto? Qual é o papel dos usuários finais e outras partes interessadas, chaves interessadas? Então, todo mundo, todos os stakeholders têm um papel. E tem um papel também no gerenciamento de projeto. Tá? Você pode ser o gerente de um projeto, mas que você vai gerenciar múltiplos stakeholders. Né? E você vai ter que fazer tá claro esses papéis. Quando os papéis estão claros, tem menos problema, porque todo mundo sabe o que é que tem que fazer. Às vezes fica uma bola dividida. É muito ruim, eu não gosto em reuniões, tipo assim, a gente tem que fazer isso. A gente, veja, imagina uma reunião com 4 stakeholders e 10 pessoas na sala. A gente tem que fazer, quem é que vai fazer? Não está atribuído. Qual é o papel de cada um? Né? Então, tem um papel definido, os papéis de cada um é muito importante. Não dá para você ser um líder de projeto sem saber essas definições, sem saber qual é o papel, quais são as funções associadas ao projeto e quais são os papéis de cada um desses players aqui. Tá? Aí assim a gente vai terminar, né, um sistema para entrega de valor. Esse aqui é o conteúdo, basicamente, da nossa próxima aula. Tá certo? Assim, aí a gente vai ter mais uma aula com isso aqui, e aí a gente segue para princípio de gerenciamento de projeto, e vai ficando melhor, vai ficando melhor. Seção 4 é o ciclo de vida de projeto, até a gente fechar essa primeira parte do guia. Acredito aqui que a gente vai gastar, deve gastar uma aula a mais para cada... Hoje a gente está na nossa aula 4, né? Encerrando a nossa aula 4,
com a introdução a isso aqui. Vou colocar aqui isso aqui em amarelo, né, porque a gente já começou. Tá? Aula 4, aí aula 5, 6, 7, aula 8, que é exatamente o meio do curso, a gente entra para cá, para o guia. Beleza? Vocês têm alguma pergunta, tem alguma questão a fazer? Agora foi mais. Vai esclarecendo, né? Vai esclarecendo. Eu comecei geral, mas aí você vai esclarecendo, vai pontuando. Sai daquela visão geral e começa a entrar. Exato, aqui, ó. Aí aqui, ainda voltando, ainda nessa parte, ó, o time de projeto, tá? Tem os papéis, né? As influências, enfim, a gente vai ver isso aqui, ó. O papel de cada um, como é que se organiza, tá? Isso é a próxima aula, né? Ó, as competências de um time de projeto, né? Tudo que está no guia aqui, para a gente poder passar, ó, o mindset de gestão de projeto, enfim, isso aqui já é a seção 3, os princípios de gestão de projeto, que aí é a parte bem boa essa aqui, tá? Então, basicamente é isso, tá bom? Então, como ninguém tem pergunta, mais um abraço aí e até a próxima aula. Acho que só tivemos aqui mesmo, online, o Rafael. É isso. Obrigado, Rafael. Vi que você botou presente aí. Até a próxima. Obrigado, professor. O que você falou? A mensagem do Breno no Telegram. Ele falou talvez entrasse online, mas que. É o Breno. Eu vi. Parar.